Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 17 de abril. Diazinho movimentado no noticiário botafoguense, hein? Teve sorteio da Copa do Brasil, jogadores saindo do Glorioso, Pablo que vai ser relacionado e vai estar à disposição para esse confronto contra o Atlético Goianiense, ele inclusive foi apresentado. Parceria do Botafogo para a higienização da cobertura do estádio Newton Santos. Parceria essa que pode se estender para a manutenção de todo o equipamento. Muita coisa para a gente tratar aqui nesse vídeo. E claro, a gente vai falar sobre tudo isso, só que antes, fazendo aquele pedido especial para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Nós estamos buscando os 45 mil inscritos e faltam menos de 200 para a gente chegar lá. Dá um confere aí para ver se a sua inscrição tá toda certinha. De vez em quando o YouTube cancela uma inscrição aqui, outra ali, não sei exatamente por quê, mas não custa conferir. E se você ainda não foi inscrito, inscreva-se, dê essa moral, fortaleça o nosso trabalho e nos ajude a alcançar mais esse objetivo. Sempre destacando, esse daqui já é o quarto conteúdo do dia, teve muito Botafogo aqui no canal, a gente tem de 4 a 5 conteúdos de segunda a sexta, fora a programação do fim de semana. Então dê essa moral, porque olha, o apoio de vocês pra gente é absolutamente fundamental. Dito isso, vamos em frente e vamos começar falando sobre conservação do estádio Newton Santos. Olha, já tinha passado da hora do Botafogo se mexer para poder fazer aquela limpeza da cobertura, colocar o estádio Newton Santos tinindo. Já tinha passado da hora, vamos combinar. E eu fico muito feliz por poder falar sobre isso, porque quantas e quantas vezes chegando no estádio eu olhava para aquela bendita daquela cobertura e falava assim, pô, isso daí tá feio pra caramba. Depois encontra a imagem do Botafogo, a imagem que a gente quer construir. E o Alexandre Costa, que é justamente o responsável por essa área no Botafogo, ele comentou a respeito dessa situação, a parceria com a empresa WAP. Acredito que se fale assim, mas se você preferir pode ser WAP, para não ter erro. E o Alexandre Costa, que é diretor de infraestrutura e operações do Botafogo, ele comentou o seguinte, abre aspas, dentro do planejamento estratégico e dos objetivos definidos pela SAF para o estádio Newton Santos, a busca pela conservação qualificada e a melhor experiência de nossos torcedores são as prioridades. Nesse sentido, acreditamos que a UAP, uma empresa referência no segmento, é a parceira ideal para estar ao nosso lado na limpeza da cobertura da nossa casa. Iremos continuar trabalhando para entregar um ambiente cada vez mais conservado, acolhedor e seguro aos nossos torcedores, fecha aspas, palavras de Alexandre Costa, com quem eu já tive a oportunidade de trocar uma rápida ideia. E só para você ter uma ideia da importância do Alexandre dentro desse processo, de todo esse trabalho que está acontecendo no estádio Newton Santos, da experiência do torcedor e tudo mais, foi ele o responsável por exemplo, instituir essa questão dos restaurantes do próprio Botafogo dentro do estádio Newton Santos, do Fire Burger, agora também com o Glorioso, né, que tem coxinha, outras coisas, churrasquinho. Foi ele que liderou essa situação. Ele tem essa experiência já de anos e anos e anos lá no Futebol Clube do Porto e agora, claro, faz tudo isso aqui no Botafogo. Então, realmente, é um profissional importante e de grande experiência que o Botafogo contratou para poder nos auxiliar nessa área. Ponto muito importante, claro, e eu fico muito feliz, conforme eu disse, porque estava precisando. Agora, sorteio da Copa do Brasil, o Botafogo já conhece o seu adversário e já conhece também como é que vai ser a questão do mando de campo. O Botafogo vai enfrentar a equipe do Vitória, que está retornando à Série A do Campeonato Brasileiro depois de um longo período de ausência. Vitória que na estreia do campeonato enfrentou o Palmeiras, atual campeão brasileiro, infelizmente, e perdeu apenas por 1-0 no Barradão. Mas deu trabalho, tá? 56% de posse de bola, 13 finalizações contra 15 do Palmeiras. No fim acabou sendo derrotado, mas o treinador do Vitória, o Léo Condé, faz um trabalho muito interessante. E vai ser um adversário difícil, tá? Não vai esperando achando que o Botafogo vai ter molezinha e tal, é duelo de Série A. E o Botafogo ainda está nesse processo de início de trabalho do Arthur Jorge. Então, é importante o Botafogo buscar desenvolver, evoluir para poder chegar nessa eliminatória da Copa do Brasil e dar conta do recado. Importante destacar que depois da definição dos mandos de campo, o Glorioso vai ter agora 7 partidas seguidas sem deixar o Rio de Janeiro. Depois, na sequência, 4 jogos consecutivos longe da nossa casa e vai acontecer da seguinte maneira, olha.
Nessa quinta-feira, às 21h30, Botafogo e Atlético Goianiense. Depois, no domingo, às 18h30, Botafogo e Juventude. No meio dessa próxima semana, Botafogo e Universitário. Depois tem um confronto contra o Flamengo como visitante, mas o jogo é no Maracanã. Na sequência, Botafogo e Vitória pela Copa do Brasil, dia 30 de abril, 1º ou 2 de maio. Depois tem Botafogo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro e, mais uma vez, Copa Libertadores, Botafogo e LDU. Depois desses 7 jogos seguidos no Rio de Janeiro, a gente vai enfrentar o Fortaleza fora, o Universitário fora, Corinthians com data a definir e Vitória entre os dias 21 e 23 de maio. Então tá aí. Tá confiante para a Copa do Brasil, Fogão? Eu entendo que vai ser um adversário chato, enjoado, confronto de Série A. E o Botafogo, conforme eu disse, precisa se preocupar nesse momento em evoluir. Esse é o ponto mais importante para que a gente possa chegar bem nessa eliminatória. Sem isso, fica realmente complicado. Agora, um outro ponto aqui que vale comentar, Fogão, é a informação do O Globo, falando que o Glorioso vai novamente fazer uma oferta pelo Thiago Almada e não apenas. Vai buscar reforços para além da zaga. Informação do O Globo, Botafogo que teve uma oferta de 20 milhões de dólares recusada pelo Atlanta United em relação ao Thiago Almada. O Globo traz a informação aqui de que o Botafogo vai tentar novamente a contratação do meio argentino. E o Maurício acaba perdendo força após a chegada de Oscar Romero. Você sabe que tinha todo aquele burburinho lá de que o Botafogo poderia avançar com uma proposta pelo Maurício. Se assim fizesse, eu acho que seria muito interessante, mas pelo que parece não vai acontecer por conta da chegada do Oscar Romero, que foi uma oportunidade de mercado aí que o Botafogo teve, né, sem precisar gastar com direito econômico. Então vamos ver como é que vai ficar essa história. No futebol você não pode descartar 100%, porque de vez em quando você tem algumas reviravoltas. Essa é a grande realidade. Agora, sobre outras posições, segundo o Globo, o Botafogo vai buscar reforços para além da zaga. Foi identificado aquilo que já era óbvio: zaga e laterais. A gente já sabe que isso era um problema no Botafogo. Arthur Jorge chegou, fez uma avaliação do elenco. Alguns atletas já estão deixando o Botafogo. É o caso do Janderson, que foi vendido em definitivo para o Vitória. Informação do TF. Também informação do TF, o empréstimo do Raí para o CRB. O Nilton para o Criciúma. Todos esses estão deixando o Botafogo. E o Igor Gabriel, vale lembrar, foi para o Confiança. Então 4 atletas já saíram do Botafogo. Com isso, a gente tem ali na casa hoje dos 35 jogadores no elenco do Botafogo. Se você considerar que ainda existem alguns jogadores, como por exemplo Jacob Montes, que pode deixar o Botafogo, poderia pelo menos, né? O Breno, que não deve ter tanto espaço assim ali para jogar como primeiro ou segundo homem de meio de campo, uma vez que você tem todo mundo ali disponível, né? Marlon, Patrick de Paula, Danilo Barbosa, Gregory, Tietê, Cauê, acaba sobrando menos espaço para o Breno. De repente, a gente ainda pode ter, até sexta-feira, algumas outras saídas do elenco do Botafogo. Inclusive, o Alessandro Brito, na coletiva de apresentação do Pablo, ele acabou falando um pouquinho, porque é de praxe, ele tomou a frente dessa situação. Antes era o trabalho do Mazuco, enquanto a gente não tem um diretor de futebol. O Alessandro Brito fica à frente disso, não Augusto Oliveira, que é o gerente de futebol. E o Alessandro Brito comentou o seguinte ao GE: a gente não tem nem tempo e também nem expectativa alta de entrada, mas sempre atentos ao mercado. É mais esses movimentos de saída de realmente a gente agora dar um caminho para a equipe nesses próximos campeonatos que a gente vai ter de disputa. Ou seja, em outras palavras aqui, o Alessandro Brito está dizendo que chegadas nesse momento é pouquíssimo provável, muito mais a situação de você liberar alguns atletas para reduzir o tamanho do elenco. Ele, inclusive, aproveitou também para poder falar um pouquinho sobre o trabalho de Arthur Jorge, dizendo o seguinte: em 10 dias que o Arthur está aqui conosco, a gente teve uma viagem para o Equador, pegamos altitude e depois uma viagem para BH. Treino mesmo, deve ter tido 4, 5 sessões. Ainda muito intenso, ele está se adaptando à nossa realidade. Outra pessoa que falou a respeito do Arthur Jorge foi o Pablo. Hoje teve a apresentação do jogador, aconteceu ali por volta das 17 horas. Pablo, que tem 32 anos de idade, chegou junto ao Flamengo, mas assim que começou o trabalho no Botafogo, teve uma lesão muscular séria. E antes de trazer essa fala do Pablo a respeito do Arthur Jorge, vale comentar 2 declarações aqui, trazer para você 2 declarações do zagueiro, que agora está disponível e eu espero possa de fato ficar assim, disponível para que o treinador, se assim desejar, possa utilizá-lo. Tomara, na verdade, que o nosso departamento médico fique vazio, porque isso vai ajudar demais. Abre aspas. Estreia sempre vai dar aquele friozinho na barriga. Mesmo com meus 32 anos, isso acontece.
Mas é uma coisa positiva de saber que estou vestindo uma camisa muito pesada, muito forte. Estou muito contente e feliz de estar num clube gigantesco como o Botafogo. Aquela declaração de praxe que você tem que fazer, claro, para poder enaltecer o time que você está chegando. Todo atleta sabe fazer esse jogo, né? Tu não vai chegar falando nada diferente disso. Tem que agradar os ouvidos dos torcedores. Essa é a grande verdade, mas eu gostei. É uma declaração de praxe, mas que você tem que dar, reconhecendo a importância de vestir a nossa camisa, logicamente. Ele aproveitou também para falar a respeito desse período da lesão e que agora está recuperado. Ele disse o seguinte: nossa carreira às vezes parece ser injusta, mas estamos sujeitos a lesões todos os dias. Infelizmente, tive essa lesão com 5 dias de trabalho, uma lesão muscular grave, onde fiquei praticamente 2 meses parado. Acho que foi a lesão muscular mais grave que tive. Nesses últimos 5, 6 anos, não tive nenhuma lesão muscular séria. Como tudo na vida, em todas as dificuldades, a gente cresce e evolui. Foram 2 meses de muita dedicação, de resiliência. Não posso deixar de falar da minha família, que esteve ao meu lado. Em relação ao jogo, estou muito bem. Tenho trabalhado com o grupo já há 2 semanas, estou preparado caso o Mister precise de mim para eu dar o meu melhor. E sobre Arthur Jorge, o Pablo comentou o seguinte: todo começo de trabalho existe uma adaptação, são 3 jogos. É claro que, na verdade, 2 jogos, né? É claro que com os resultados negativos, muitos não conseguem ver nada positivo, que é normal no futebol. Já conseguimos ver alguma coisa positiva. É claro que precisamos melhorar, isso é óbvio, mas estamos nos unindo cada vez mais e trabalhando para entender esse novo estilo de trabalho. Muito positivo na minha visão. Existe um processo que, como atletas, vamos nos dedicar o máximo possível para nos adaptar o mais rapidamente. Tem outras declarações, claro, que o Pablo acabou dando nessa coletiva. Vale você conferir, inclusive, o conteúdo na íntegra. Mas esse daqui foi o ponto principal que eu decidi destacar. Inclusive, está no site do Fogão Net. Quero saber a sua opinião, qual a sua expectativa para o Pablo, o que você achou dessa parceria para a higienização da cobertura do estádio Newton Santos, a saída do Newton, do Raí, do Janderson, do próprio Igor Gabriel, essa possibilidade do Botafogo tentar nova proposta pelo Almada, inclusive já tendo identificado a necessidade de contratar zagueiros e laterais. Como que você visualiza tudo isso, Fogão? Quero saber sua opinião, portanto, deixa seu comentário aqui embaixo e lembre-se, deixa seu like, inscreva-se no canal, porque o seu apoio é fundamental aqui para o nosso desenvolvimento. Fechou? Um grande abraço e até a próxima!